Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciana Fricelli e o vídeo de hoje vai definitivamente mostrar para vocês como qualquer pessoa pode mudar de profissão depois dos 40. Esse caso que eu vou contar para vocês é o meu caso, então fique ligado. Pessoal, eu poderia estar aqui hoje colocando um cronograma, que nem eu falo para vocês sempre, de planejamento, de assuntos aleatórios para falar, só que no caso, sobre a minha vida, eu quero bater esse papo com vocês de forma natural e vou falar para vocês de tudo que eu passei para chegar a essas conclusões que hoje eu consigo passar para vocês. Então, geralmente a gente quer que as pessoas passem por esses momentos sem ter a dor que a gente teve, não é verdade? Então, nesse caso, eu quero fazer isso com vocês. Então, preste atenção em tudo que eu vou falar para vocês. A minha vida, ela foi de muitos altos e baixos. Como vocês podem ver, eu sou ligada a pessoas. Eu gosto de ensinar, eu gosto de estar presente, eu gosto de pessoas na minha casa, eu gosto de me relacionar, eu gosto de ter esse contato, eu gosto de poder passar alguma coisa de bom para aquela pessoa, eu gosto de poder ajudar aquela pessoa. Então, eu sempre fui muito ligada, só que isso me fez sofrer muito. Lá no passado, na minha infância, onde eu era muito chorona, eu era muito triste. Se eu soubesse que eu não ia poder estar nas férias com a minha família, se não ia ter festa de Natal, se não ia ter festa de Ano Novo, aquelas coisas que a família tradicional sempre tem, né? Então isso me doeu muito durante a vida. E até hoje, às vezes, dói um pouquinho a perda de uma amizade, a perda de um amigo que morre, né? Eu não sei lidar ainda muito com essas coisas. Eu sou aquela, como falam meus amigos, a mãezona, a que cuida, a que quer ver bem, a que quer ver feliz, e tô aqui no meu cantinho só esperando a visita dos filhotes, entendem? Então vamos jogar lá pra frente, lá pros meus 30 anos de idade, e depois de um monte de coisa que eu passei na vida, eu tive um casamento de 4 anos, um casamento conturbadíssimo, um casamento extremamente violento. Violento não só na forma de agressão física, mas da forma psicológica. Porque ele entendeu que eu sofria muito a perda das pessoas. E eu não tinha ninguém próximo da minha família para estar ali dizendo que ele estava errado. Então, durante muito tempo no casamento, eu ouvi a palavra: você não vai conseguir ser nada na vida. Você tá sozinha, só eu te amo, só eu que te quero. Então, são palavras que vão marcando a nossa vida. Porém, eu vivi aquele casamento conturbado, aquele casamento cheio de violências, até o dia que eu resolvi, chega, eu vou largar dele e descobri que eu estava grávida. E eu tive um relacionamento tão conturbado, que eu acabei tendo uma filha que iria nascer com uma má formação congênita, um problema no coração. Ela nasceu, viveu e faleceu aos 20 dias de idade. Então essa é uma história que depois eu conto pra vocês, se vocês quiserem que eu conte aqui como que foi, do que ela morreu, deixa aqui no comentário, muitos comentários pra mim. E também se você sofreu algum problema desse, também eu quero muito saber, a gente se ajuda. Hoje eu tenho uma comunidade de mães que se ajudam, que viveram ou vivem esse momento de relacionamento abusivo. Então foram muitas conturbações, um relacionamento com agressões físicas e psicológicas, e então eu resolvi, depois da gravidez e da morte da minha filha, a mudar definitivamente a minha vida. Ela foi um degrau para que isso acontecesse. Então, como eu falo aqui no YouTube, eu gostaria de ensinar para vocês a mudarem de vida, a ter a capacidade de mudar de vida sem passar por dores que eu tive que passar. E essa foi uma delas, foi a primeira e maior dor que eu tive e decidi mudar de vida por conta disso. Foi quando eu, um jeito conturbado também, mudei de cidade sozinha. Não queria viver mais aquilo, não queria saber onde ele morava, não queria saber de nada. Eu fui embora para Paraná. Tentei ficar na casa do meu pai. E lá eu não fui aceita. Tentei ficar na casa da minha avó, não fui aceita. E fui aceita na casa de uma prima. E a minha prima me recebeu muito bem, ela e o filho dela. Fiquei algum tempo lá. Consegui alugar uma casinha bem pequenininha, um porão que eu morava, né? E fui começando, mudei de profissão, fui trabalhar em posto de gasolina. Então, essa minha mudança foi muito primordial para eu entender que eu poderia ser qualquer coisa que eu desejasse ser, tá?
Então foi aí que essa prima entrou em contato com um irmão meu que eu não falava há 4 anos. E ele morava em Florianópolis e ele resolveu me ajudar. Ajudou com a minha mudança, ajudou com a minha casa, ajudou com essa mudança radical de vida. Eu vim para Santa Catarina, chorava dias e noites, porque imagina, eu saí de São Paulo, passei por uma segunda cidade, era a minha terceira cidade, sozinha. E sem aquela pessoa que cresceu querendo bons amigos, pessoas perto, querendo carinho o tempo todo, ela se via sozinha, tendo que se virar e tomar suas próprias decisões. Então eu vim para Santa Catarina e ali começou muito choro, muita tristeza, muita vontade de ir embora. Na época que eu tava aqui, eu sentia muita inferioridade, sabe? Eu achava que, por que comigo, né? O que tá acontecendo? O que eu fiz de mal pra tá acontecendo isso comigo? E aí eu pude entender que ali a mudança não era pro meu mal, né, que aquilo estava fazendo bem para mim e que eu teria a oportunidade de mudar a vida. E aí eu entendi o que é autorresponsabilidade. Eu entendi que tudo aquilo que eu vinha vivendo há anos não era fracasso, e sim resultados das minhas próprias escolhas e atitudes. Então, se eu tomei essa consciência que a autorresponsabilidade era totalmente minha, né? O problema era comigo, eu que tive essas escolhas e atitudes, eu comecei a entender que a mudança não foi um sofrimento, não foi um poder de inferioridade, e sim uma mudança de atitudes e atos. Eu teria que mudar a minha forma de pensar a partir daquele dia. Foi quando tudo começou a fluir. Eu arrumei um emprego aqui em Santa Catarina, um emprego que eu fiquei até um tempo atrás, trabalhando dia e noite. Eu acho que eu nunca tive umas férias nesse emprego, desde que eu entrei. Comecei como recepcionista, depois virei gerente. Sou muito grata a essa empresa, trabalhei desde que eu cheguei aqui. Mudanças essas que foram por meus atos e minhas escolhas. Eu decidi trabalhar no YouTube, decidi todo o meu conhecimento, tudo que eu estudei até aqui, tudo que eu fiz até aqui, transformar em conhecimento para vocês, sem que vocês tenham que passar o que eu passei. Então, não diga que não dá para recomeçar depois dos 40, não diga que não dá para ser feliz depois de uma perda, não diga que você tem que viver refém de um relacionamento ou de um emprego porque você se acha velha demais. Isso não pode estar no seu vocabulário. Então, mentalize. Tudo que você viveu até aqui não é fracasso, e sim atos e atitudes que levaram você a cometer esses erros. E os erros são feitos para a gente aprender. Lembrando que nesse caminho eu ainda tive uma depressão, gente. Então aqui, depois de um tempo, quando eu conheci meu novo esposo, eu tive uma síndrome do pânico, e o que foi primordial para eu tomar essa decisão, porque eu não conseguia sair de casa. E aí a minha empresa começou a decair, e quando entrou a pandemia a gente estava muito lá embaixo, não conseguiu se reerguer, e foi quando a gente teve que fechar. Nisso abriram as portas, ensinar as pessoas a não passar o que eu passei, ensinarem a elas que ainda dá tempo, ensinar a elas que eu posso, e ela pode, todo mundo pode ser o que deseja ser, e foi isso que eu fiz. Comecei a gravar meus vídeos, comecei a vender coisas pela internet, comecei a me afiliar, coisas que eu vou falar para vocês sobre o que é, tá bom? Então, assim, pensem, essa história não é para chorar, não é para lamentar, e sim mostrar para vocês que vocês podem. Às vezes você sofreu menos que eu não tô aqui medindo a minha dor ou a tua dor. A dor é feita a gente tem que sentir dor pra gente melhorar, pra gente crescer, pra gente evoluir e não cometer erros novamente. A gente deve aprender com esses erros. Então, se eu posso mudar de vida e eu conseguir mudar de vida, eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível mudar de vida também. Então, vocês vêm comigo, eu vou ter uma série de vídeos falando sobre isso, sobre como que é mudar essa vida, sobre como é os primeiros passos, o que você deseja ser. Vamos transformar essa vida através dos vídeos. E eu espero e conto aqui com vocês, que vocês compartilhem para quem precisa ouvir uma história assim, para quem precisa acordar para a autorresponsabilidade, para quem precisa de uma posição de mudança na vida. Compartilhe muito, deixe seu like e comente aqui se você tem uma história parecida ou se você quer ouvir o resto das histórias que eu contei sobre a morte, o falecimento da minha filha e do meu casamento, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!